Então, retomando agora com o módulo 1, então vamos aí abrir na página 161, onde tem um quadrinho verde que diz assim, para organizar o pensamento. E aí ele faz um pequeno resumo de tudo que nós trabalhamos neste primeiro capítulo de ciências. Verifique se você compreendeu todas as informações apresentadas neste capítulo a respeito dos animais. Eles podem ser divididos divididos quanto às suas características, como nós vemos aí, cobertura do corpo, a locomoção, a alimentação, o ambiente em que ele está inserido e se ele vive em grupos organizados ou não. Então, a partir disso, nós vamos classificando o animal, né? Se a cobertura do corpo dele, se é pelos, se é penas, se é escama, se a locomoção é pular, nadar, saltar, correr, então, né? São essas. A alimentação, se ele é carnívoro, herbívoro ou onívoro. O ambiente onde ele vive é muito frio, né? Se é muito calor. Os grupos organizados, tem animais que vivem em grupos organizados, né? Como é o caso das abelhas, das formigas, mas tem animais que não, que vivem sozinhas, certo? Então, esse foi o nosso aprendizado no capítulo 1. No capítulo 2, na página 162, nós já iremos falar sobre os animais vertebrados e invertebrados. Aí no quadrinho amarelo diz que nós iremos estudar nesse capítulo. Nós vamos compreender a definição de animais vertebrados, aprender sobre a classificação dos animais vertebrados olha a classificações, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós vamos compreender a definição de animais invertebrados e reconhecer a diversidade de animais invertebrados existentes. Para começar, lá na página 163, naquele quadrinho branco, né, diz assim na letra A: observe bem a imagem. Você já assistiu a essa animação? Eu acredito que com toda certeza, né? Madagascar, uma das animações mais conhecidas e muito divertidas. Letra B. O que sustenta o corpo desses animais e permite que se movimentem? Então, com certeza, eu sei que vocês vão falar que são os ossos, né? Com certeza. Mas, além de tudo, nós podemos chamar atenção para a coluna vertebral que eles possuem. Ela é o segredo para que esses animais consigam se locomover, né? O grande segredo. Na letra C, tem vários animais no pescoço da girafa, que a estrutura do corpo da girafa permite que ela aguente esses animais. Então, claramente eu sei que vocês irão responder que são os ossos, muito bem. São os ossos que são responsáveis por sustentar, pela girafa conseguir sustentar tantos animais no seu pescoço. Então, com certeza são os ossos, certo? Aí lá na página 164 já começa o nosso tema de hoje, que no caso é animais vertebrados. Os animais também podem ser classificados de acordo com a existência de crânio, né, nosso crânio, e a coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral, juntamente com os nossos ossos, formam o que nós chamamos de esqueleto. Então, se eu juntar crânio, coluna vertebral e nossos ossos, nós temos aí um esqueleto. Uma das funções do esqueleto é sustentar e dar forma ao corpo dos animais. Os animais vertebrados possuem esqueleto com crânio e coluna vertebral. Então, olha só, nós que somos seres
animais vertebrados, nós temos um crânio, né? Essa região. Nós temos uma coluna vertebral, não é isso? E o que nos configura como animais vertebrados. Entendido, né? Então, observe aí na imagem ao lado. Nós temos aí um esqueleto, não é isso? E esse esqueleto tem um crânio, temos aí a coluna vertebral. E aí o esqueleto é responsável pela sustentação do nosso corpo. Aí quando vamos lá na 165, diz assim, os animais vertebrados são classificados em 5 grupos, de acordo com as características. São eles peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas hoje nós iremos conversar somente de peixes, anfíbios e répteis. Os peixes eles se locomovem na água por meio de nadadeiras, não é isso? E a maioria possui o corpo coberto por escama. Olha a indicação que ele já dá. Os peixes, a locomoção dele, na maioria, né? Locomovem na água por meio de nadadeiras. Peixes se locomovem na água por meio das suas nadadeiras. E a maioria possui o corpo coberto de escamas. Então, peixes, locomoção, água, cobertura do corpo, escamas. Então, olha aí a imagem do tucunaré, é um dos peixes que pode chegar a 1 metro de comprimento. Agora, os anfíbios. Os anfíbios, quando jovens, os anfíbios vivem, como nós sabemos, lá no ambiente aquático, lá dentro da água. E aí, quando eles são adultos, eles vivem em ambiente terrestre, não é isso? Ou aquático. Possui a pele fina e úmida. Sapos, rãs e pererecas são exemplos de anfíbios. Certo? Então, os anfíbios, quando jovem, ficam lá na água e quando adulto, às vezes fica lá ou não. E os répteis podem se locomover rastejando, nadando ou andando. A maioria vive em ambiente terrestre. O corpo dos répteis podem ser coberto por escamas, carapaças. Os lagartos, as tartarugas e os jacarés são exemplos de répteis. Então, os répteis, em sua grande maioria, eles se locomovem através do modo rastejar, não é isso? Rastejar, o principal é rastejar, mas também nadando ou até mesmo andando, tá bom? E o exemplo que nós temos são jacarés, répteis, serpentes, certo? Então, finalizamos aí nosso dia de ciências.